Em deliberação, a pauta da ordem do dia da sessão extraordinária. O projeto de lei número 153 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o orçamento do município de Ribeirão Preto para 2023. Mais uma vez, eu venho aqui me posicionar contrariamente ao projeto orçamentário. Mas não em vão, isso não é só um voto porque é um voto, é porque eu acredito que esse projeto, ele é um projeto que não condiz com a minha atuação aqui dentro da casa, ele não condiz com as lutas que eu considero importantes para o nosso município. Quando a gente olha para esse projeto, a gente vê que percentualmente existe uma redução do orçamento da assistência social, de novo. De 2,49% cai para 2,32%. Nós encaminhamos essa lei orçamentária com muito pouco questionamento. E por quê? Eu venho falando isso, desde que eu fui eleito presidente da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, que remanesce pouca discricionalidade para a Câmara Municipal para fazer as análises da estimativa de receitas e da fixação das despesas. Eu tenho conversado com os colegas, nós já discutimos sobre emendas impositivas, acho que chegou na hora realmente da gente avançar nesse assunto. Nós temos hoje algumas emendas feitas pelos colegas vereadores, e o número de emendas, vereadora Judete Zilli, nos recomenda que até aquele ímpeto, aquele ânimo que os vereadores chegaram, se arrefeceu. E se arrefeceu justamente por isso, porque os vereadores chegam com uma vontade de poder fazer apontamentos no orçamento municipal, para contemplar políticas públicas, para contemplar os bairros que não recebem recursos na área de esporte, de educação, de cultura, e aí, invariavelmente, o prefeito vai e veta essas emendas. Também queria aproveitar o eixo de uma fala do vereador Zucoloto acerca do orçamento, que nós continuaremos atuando para que haja na cidade o orçamento participativo. Nós já tivemos essa experiência em Ribeirão Preto, ela é bastante valorosa, e o orçamento só poderá ser mais justo, mais equânime, à medida que ele for compartilhado e que houver participação social. Então, acho que isso é uma coisa muito cara para Ribeirão Preto também, e que não pode sair do nosso radar político. Foi falado aqui pelas minhas colegas, Judete Zilli e Duda Hidalgo, nós somos cobrados, Bertinho Scandiuzzi, por serviço social. Nós não acompanhamos, a gente vive na periferia dessa cidade e nós somos cobrados diariamente a questão social dessa cidade. E a gente presencia isso, a gente está acompanhando essa situação. Todas as pessoas que nos procuram, a gente encaminha para a Secretaria de Assistência Social. E essas pessoas não são atendidas, ou quando são atendidas, com dificuldade de ser atendidas. E por quê? Não é porque o funcionário que está lá na ponta do serviço não quer atender. Ele quer atender, é serviço dele, ele é um profissional, estudou para isso, mas porque não tem dinheiro, não tem verba para isso. Estaremos ao item 6 da pauta. Primeira discussão. Projeto de lei complementar número 55 de 2022. Prefeito Municipal autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo com o consórcio pró-urbano e dar outras providências. A matéria está em discussão. Em primeira discussão. Não havendo vereadores para discutir. Para encaminhar, vereador Marcos Papa. Eu encaminho contrariamente pelas razões que a cidade de Ribeirão Preto já está cansada de saber. Eu estou exausto de falar desse assunto, mas nós precisamos deixar muito claro essas questões. A cidade tem outras prioridades para usar os 70 milhões de reais. Essa administração caminha para o penúltimo ano e até agora não cumpriu a obrigação de auditar as contas, a contabilidade do consórcio pró-urbano. Ontem eu acompanhei a cidade, vários ônibus quebrados, e quero acreditar que não seja proposital, para poder forçar a opinião pública a chegar aqui e forçar os vereadores a aprovar essa sandice de 70 milhões. Aí a gente vai aqui para a cláusula 72, que fala sobre a extinção do contrato, que fala que a prefeitura pode extinguir o contrato se o serviço que estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas e critérios fixadas nesse contrato. Se a concessionária descumprir de forma culposa ou dolosa as cláusulas contratuais e disposições legais presentes nesse contrato. Eu não vi aqui uma infração, mas eu vi várias. Isso foi objeto de inúmeros processos administrativos, do quais alguns deles geram multas que não foram pagas de 600 mil reais, as quais as concessionárias nunca quitaram. O projeto complementar não deve passar porque
ele fere vários princípios constitucionais, entre eles o artigo 22 da Constituição Federal, onde o prefeito resolve mudar as regras de um contrato administrativo em plena execução e permitir inserir regras novas em um certame licitatório ocorrido lá nos idos de ano 2012. A gente não tem garantias, assim como nós fizemos o primeiro repasse de 17 milhões, e não mudou o transporte público em Ribeirão, de que com esse novo aporte, com 70 milhões, somando aí quase 100 milhões, que o transporte vai mudar. Não há garantias. Existe uma garantia de troca de frota, que isso já deveria acontecer. Como nós já explanamos aqui, o contrato original já prevê isso, assim como prevê segurança em ônibus, limpeza em ônibus, higiene do ônibus, a regularidade do itinerário. A Constituição Federal, ela fala no seu artigo 5º, artigo 30, inciso 5º, que a obrigação do município é prestar o transporte coletivo, e que é essencial. Então, nós não vamos nos descurar de que é obrigação do município prestar a concessão, ou ele exerce, ou ele concessiona a uma empresa. Mas também fala, na lei, ou no contrato 97 de 2012, no seu artigo 51, parágrafos 4º e 5º, que deve haver o reequilíbrio contratual a cada 5 anos. Nós estamos no 11º ano do contrato, já houve um aditamento e não foi feito o reequilíbrio. E eu lembro que, nesse período, nós tivemos o evento da pandemia. Boa noite, caros colegas, vereadores, vereadoras. Boa noite ao público presente, toda a população que nos acompanha aqui nessa noite de hoje. E é bom que nos acompanhe, mas aqui a gente precisa deixar o populismo de lado e tratar do assunto com responsabilidade. E eu venho aqui dar a justificativa do meu voto, porque eu li todo o projeto. E eu prestei muita atenção, vereador Zerbinato, à fala de Vossa Excelência, e é errôneo classificar o voto não como populismo. É muito errado, isso aqui não é populismo. Eu não vejo má intenção em ninguém que votou sim. Eu entendo que a base do prefeito está dando suporte para o prefeito socorrer uma lambança que o prefeito fez. Já a planilha que Vossa Excelência mostrou é uma prova cabal de como o prefeito foi mole nesses 6 anos para permitir a situação chegar onde a perita aprontou. A perita aprontou certo, não é juíza, a perita apontou certo. Então foi muito bom o senhor mostrar isso para ver, a cidade inteira ver, a lambança que o prefeito promoveu. Agora não é voto populismo, não. Seria importante Vossa Excelência prestar mais atenção nisso. Os nomes de Fernando Haddad, né, que já era, como a gente disse, uma expectativa muito grande em relação ao nome dele. Haddad, que foi ministro da Educação, também foi prefeito de São Paulo, né? O Haddad, ele concorreu, lembrando, pelo PT nessas últimas eleições ao governo de São Paulo, mas ele acabou perdendo para o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, um candidato bolsonarista, inclusive. E ele também concorreu, né, o Haddad, à presidência da República em 2018, mas aí ele foi derrotado por Bolsonaro. Naquela ocasião, Lula não podia concorrer às eleições. O Haddad, um breve aí currículo para a gente ter uma ideia, o Haddad ele se formou em Direito pela USP, se especializou em Direito Civil e tem um mestrado em Economia e doutorado em Filosofia também pela USP. O Haddad que é professor, né? Bastante conhecido pela sua carreira aí acadêmica. O Flávio Dino, aí que Madeleine disse que gosta bastante desse perfil, ele é ex-governador do Maranhão, do PSB, ele que vai ser o ministro da Justiça, foi juiz federal de 94 a 2006 e depois ele exerceu aí o cargo de deputado federal de 2007 a 2011, depois ele assumiu a presidência da Embratur no governo da ex-presidente Dilma, de 2011 a 2014, e ele é um dos coordenadores aí do grupo técnico que discute justiça e segurança pública. Ele defendeu a revogação de decretos do presidente Bolsonaro que flexibilizaram, inclusive, o acesso a armas no país. Então, isso já dá uma sinalização do que deve vir aí no comando de Flávio Dino na pasta. O ministro-chefe da Casa Civil vai ser o Rui Costa. O petista ele encerra nesse mês 8 anos à frente do governo da Bahia. Vai ser sucedido aí por Jerônimo Rodrigues, que também é do PT. O Rui Costa ele se formou em Economia pela Federal da Bahia, foi vereador em Salvador e aí ele ganhou um destaque, né, ficou conhecido
por ser secretário estadual durante a gestão de Jacques Wagner, que aconteceu aí de 2007 a 2014 na Bahia. E, por fim, o embaixador Mauro Vieira vai ser o ministro das Relações Exteriores a partir de 2023. Ele comandou Itamaraty durante o segundo governo Dilma, entre 2015 e 2016. Ele deixou o cargo depois que a presidente Dilma sofreu o impeachment. O diplomata, ele é um diplomata de carreira, ele chefia atualmente a Embaixada do Brasil na Croácia e também um nome bastante conhecido aí que vai assumir a pasta da defesa é o José Múcio Monteiro, que é ex-ministro do TCU. Ele foi ministro das Relações Institucionais de 2007 a 2009 e, como eu disse, também ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, de 2009 a 2021.